Muito bem, até que enfim você chegou, né? Ou fui eu que cheguei para você, não importa. Importa que a gente tá junto aqui de novo. Muito obrigado pelo seu play no nosso encontro aqui no Agora é Você podcast, mas eu tenho uma observação muito importante para fazer para você. É o seguinte, você já percebeu? Já falei aqui antes. O nosso podcast é diferente, por quê? Porque ele é uma campanha, na verdade é uma campanha contínua de autoconhecimento, de autoestima, de saúde, de bem-estar. E o que acontece? Se você só assiste e você não se inscreve, e você não ativa o sininho de notificações, a campanha para em você. E aí deixa de ser uma campanha para muitas outras pessoas além de você. Então, quando terminar o nosso episódio de hoje, que aliás vai ser fantástico, por favor, se inscreve, é tão rapidinho, ativa o sininho, tá? Porque aí, depois de você ter assistido, imediatamente já vai ecoar esse conteúdo fantástico para outras centenas de pessoas, tá bom? Não deixa de fazer isso. E por falar nisso, você sabia que você não está aqui por acaso agora? Pois é, a vida é de propósito, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje e você vai entender melhor isso com ele que já está aqui. Ele que aos 17 anos já tinha um espírito empreendedor, abriu a sua primeira editora, não é o que ele segue hoje, mas você tem uma ideia, né? Uma pessoa, um jovem de 17 anos já com espírito de empreendedorismo, isso conduz ele até hoje. Ele tem a própria editora, ele também é escritor, palestrante motivacional, e ele desperta a magia de fazer acontecer em milhares de pessoas no Brasil, fora do Brasil. Aliás, isso é título de uma obra dele que daqui a pouquinho você vai conhecer melhor e com certeza você vai querer também adquirir, tá bom? Ele é graduado em produção editorial, atua como consultor de comunicação e marketing para organizações de terceiro setor. O que são? Organizações de terceiro setor são entidades sem fins lucrativos, né, mas que têm como objetivo o bem-estar social, cultural, enfim, o bem-estar intelectual, comunitário. É um trabalho muito legal que ele faz, tá? E, enfim, vamos falar com o nosso escritor, palestrante, tudo isso e muito mais. Seja bem-vindo aqui, Márcio Zeppelini. Tudo bom, meu velho? Tudo bem, Pardini. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade de falar no Agora é Você. E é uma coisa que é bacana o teu programa, porque tem tudo a ver com o que eu gosto de falar, que é sobre a pessoa. Muito bom. Né? Porque hoje em dia está tudo falando de dinheiro, coisas materiais, trabalho, profissão, não sei o que lá. E será que a gente olha para dentro da gente? E acho que o propósito deste programa, né, já que a gente vai falar sobre propósito, acho que o propósito desse programa é isso, né? Sim. Fazer a pessoa se olhar para dentro dela mesma. Né? Pô, muito obrigado pelas palavras, pela referência, né? Você tem uma coisa que eu bato na tecla, cara, há anos. Você pode ter globalização, digitalização, inteligência artificial, mecanização, tudo. Mas pessoas precisam de pessoas. Né? Quantas vezes você muda de banco, muda de um serviço, porque você não consegue falar com uma pessoa? Você quer ser atendido, você quer ser ouvido, você quer dialogar. E a robotização, por mais avançada que seja, nunca vai ter sentimento, nunca vai te compreender, nunca vai fazer isso. Enfim, estou aqui com o Márcio Zeppelini, vai ser um grande episódio, assista até o fim e a gente vai falar de propósito de vida. Então, para começar aqui, eu queria saber, do seu ponto de vista, o que é o propósito de vida exatamente? Propósito de vida, eu acho que não é só o propósito de vida, eu acho que a gente tem propósitos durante a vida. Tá. Né? Eu acho que não dá pra gente falar que o propósito é apenas um. Né? Eu acho que a gente tem alguns, assim como a gente tem várias áreas da nossa vida, nossa área social, familiar, profissional, espiritual. Então a gente vai conseguindo alguns propósitos, a gente vai tendo alguns propósitos de vida. Porque é fácil a gente pegar e falar assim, os meus filhos é o meu propósito. Não é o único propósito. Ali é até uma ferramenta de Deus para você talvez conquistar outros propósitos. Né? Mas vamos lá. Propósito do latim proponere, se colocar à frente. Então é pensar em algo e já agir pelo futuro. Então qual que é o propósito que você tem desse programa? Qual que é o propósito de eu escrever um livro? Qual que é o propósito? É você pensar no resultado lá na frente e ir atrás dele.
Isso é propósito. É você imaginar algo que você queira para você, para as pessoas à sua volta, para a sociedade, para o mundo, e batalhar por aquilo. Muito legal. Assim, como é que você vê a importância, assim, por exemplo, quem nos assiste ali, da pessoa se encontrar nisso, dela encontrar o propósito ou os propósitos dela? Pardini, tem 2 dias mais importantes da sua vida. Sabe quais são? O dia que eu nasço. O dia que você nasceu, né? Certo. Senão é o mais importante. E o dia que você descobre por que você nasceu. Esses, para mim, são os 2 dias mais importantes. Quando a gente pensa numa pessoa sem propósito, acho que todo mundo tem ali seus sonhos, suas vontades e tudo mais, mas muitas vezes as pessoas têm sonhos muito vagos. Por exemplo, eu quero constituir uma família e eu quero ter um carro zero e eu quero viajar para a Europa. Por que você quer constituir uma família? Por que você quer ter um carro? Por que você quer ir para a Europa? As pessoas não se perguntam dos porquês. Por que eu estou tendo esse sentimento? Por que eu estou triste? Por que eu estou muito feliz? Por que eu quero dinheiro? Proponer e se colocar à frente. Quando você sabe o porquê das coisas, você tem muito mais sentimento, você tem muito mais motivo para a ação. Motivação é motivo para a ação. Então, quando você tem esse motivo muito claro e que ele vem de dentro, a pessoa começa a ter algum outro um relacionamento com ela mesma e com seus objetivos de uma forma completamente diferente. Eu costumo dizer o seguinte: se eu falar para você agora, Pardini, sai desse estúdio imediatamente, qual que é a pergunta que você vai fazer? Por quê? Por quê? Qual que é o motivo para a ação? Eu falo, porque tem um bolo de chocolate legal ali fora. Se você falar que é um bom motivo, eu posso... Nossa, isso daí não é um bom motivo. Você está me dando chicotada nas costas se eu não for. Mas é mais legal o bolo de chocolate que conversar comigo? Não, mas se você está convidando, você também vai. Brincadeiras à parte. Agora, se eu falar o seguinte, Pardini, você precisa sair desse estúdio porque tá pegando fogo ali. Não precisa nem falar, viu, se eu ver. É um motivo que é importante para você. Não é porque eu falei. Eu só te avisei, mas vai ser importante para você sair. Então, o motivo, a motivação, né? O motivo para a ação tem que vir de dentro. Tá. Tem que ser algo que faça sentido para a sua vida. E não porque alguém falou, faz esse curso aqui que eu acho que vai ser legal para você. Tá. E o cara vai lá e faz, sem antes perguntar por quê. Por que eu deveria fazer? Deixa eu compreender um pouquinho por que esse meu amigo achou que é interessante para eu fazer esse curso. Entender os motivos das coisas. Hoje a gente toma cerca de 9 a 35 mil decisões por dia. Sabia disso? Nossa. De 9 a 35 mil, dependendo do dia, dependendo daquilo da sua... Por dia? Por dia. Desde eu decidi tomar um gole de água agora, decidi falar isso que eu estou falando agora, decidi... Porque são pequenas coisinhas, muitas vezes automáticas, que a gente nem percebe que a gente tomou essa decisão. Mas dependendo do dia, você pode ter mais, pode ter menos, porque tem dia que você está mais atarefado, tem mais coisa para fazer, enfim. Depende também da pessoa. Uma pessoa que vive no campo, por exemplo, tem menos decisões a serem tomadas, enfim. Mas não dá para a gente ficar perguntando qual que é o motivo de cada decisão, não tem como. Claro. Mas tem algumas que você precisa questionar. Você fez um ilustre e honroso convite para eu vir aqui. E a primeira coisa que eu falo, por quê? Porque você tem algo muito valioso a dividir com quem nos assiste. E porque você é um cara bacana, que tem um programa bacana e que faz sentido eu estar aqui. Obrigado. Então, quando a coisa casou, o meu propósito com o seu propósito, deu match, legal. Mas muitas vezes você faz alguma coisa sem ter feito essa pergunta e quando você chega no lugar, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Né? Já passou isso por você? Com você? Quem não passou? Porque a gente esqueceu de fazer o porquê, de falar o porquê. Então, eu acho que é essa questão do propósito de vida, né? Acho que é importante que as pessoas se perguntem por que eu vou fazer isso. Aproveitando
o gancho que você nos deixou, muito obrigado. Você que aí do outro lado, você já se perguntou sobre isso, sobre o seu propósito de vida? Ou como é que você faz para saber qual é o seu propósito de vida? É possível isso, né? Eu vou deixar o próprio Márcio te responder. Fala, Márcio. O que a pessoa pode fazer para ela saber o propósito de vida dela? Imagina o seguinte, vou falar para você que está nos ouvindo. Imagina que agora você esteja numa mesa de cirurgia e a médica vai dar ali a sua anestesia, que você vai dar aquela apagada, dormir feito criança, né? E a primeira pergunta que a gente faz é, será que eu vou voltar? Será que eu vou poder continuar a minha vida? E passa um filminho na sua cabeça, ali em coisa de 2, 3 segundos, passa um filminho da sua vida. E aí eu pergunto, qual que é o legado, qual que é o patrimônio que você vai deixar para quem ficar caso você não volte dessa cirurgia? Eu não estou falando de carro, casa, dinheiro no banco. Eu estou falando de legado, estou falando de algo bacana que você fez para as pessoas, seja seus filhos, seus pais, seus colegas de trabalho, seu bairro, sua cidade, seu país. O que você fez? E aí me fizeram essa pergunta 30 anos atrás e eu não soube responder. É o lance de fazer o porquê, de falar o porquê. Então, eu acho que o primeiro passo para a pessoa começar a perceber quais são os propósitos, porque, como eu disse, não existe um propósito, vários propósitos. Quais são os propósitos, os porquês de você viver, os porquês de você estar morando naquele lugar, naquela cidade, estar com aquela família, de continuar ou não num casamento. É você se perguntar, o que eu estou deixando de bom? Nós, muitas vezes, não percebemos a importância da nossa existência, às vezes pela correria ou às vezes por a gente se desvalorizar mesmo. Uhum. Para que o nosso ouvinte ali esteja nos assistindo, passou por aqui, por esse estúdio, pessoal de limpeza, um pessoal de manutenção, um pessoal especialista aí em audiovisual, pessoal que fez a arte aqui desse negócio. Tudo para quê? Para que quando eu chegasse como convidado desse podcast, fosse impactado. Uhum. Percebe isso? Mas para eu ser impactado, passaram várias pessoas, várias pecinhas da engrenagem para chegar até aqui. Não é só o Pardini. Talvez o Pardini hoje, nesse podcast, faça um papel essencial. Talvez uma engrenagem maior. Mas tem o pessoal ali da produção, tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal da segurança lá embaixo que me fez ali todas as perguntas para eu poder entrar. Todas essas peças são essenciais para impactar na vida das pessoas. Então, qual que é o impacto que você causa? Eu acho que essa é uma pergunta que as pessoas precisam fazer. Uhum. Não importa qual que é a posição econômica, financeira, social, profissional dela. Ela precisa parar e pensar o que é que eu estou fazendo aqui e o que é que eu impacto na vida das pessoas. Uma vez eu estava na rua e um gari estava varrendo a rua ali reclamando da vida. Todo dia eu passo aqui e tem sujeira aqui. Todo dia eu limpo o pessoal sujo. Eu limpo o pessoal sujo. Eu parei para pensar e falei, caramba. Meu senhor, qual que é o seu nome? Eu lembro até hoje. É Pedro. Pedro, qual que é a sua função? Ah, eu sou gari, sou varredor de rua. Ele não falou gari, eu sou varredor de rua. Eu falei, para mim, você é embelezador da cidade. A sua função é embelezar a cidade. Porque quando eu passo e está tudo limpinho, eu vou lembrar de você, Pedro. Porque o Pedro passou por aqui. Ele olhou para mim assim com uma cara assim, que esse louco tá falando comigo. Eu não sei dali em diante o que ele passou a pensar da vida dele. Mas toda a profissão talvez tenha um sentido diferente daquele simples varredor de rua. Ele tem uma missão um pouco maior, tem um propósito maior do que simplesmente varrer rua. Muito legal. Você falou uma coisa importante, fez eu lembrar. Por exemplo, eu vejo
uma mulher bem vestida, minha namorada, qualquer pessoa, não precisa estar muito bem vestida para mim, nada, mas se que a pessoa pergunta a você da roupa, eu não digo, nossa, a roupa caiu muito bem, você fala, nossa, olha, você deu essa roupa o valor que ela estava precisando, entendeu? Você fez essa roupa vestir bem, então, pô, parabéns para você, o que é a sua cara, tal. Criar essa identidade, ver sempre o lado positivo, como você fez aí, né? Despertar, valorizar as atitudes das pessoas, que ninguém valoriza. É o que você falou, o Gari é um embelezador da via pública. Agora, você acha é possível uma pessoa ser feliz se ela não tiver propósitos de vida? Eu acredito que não exista pessoa sem propósito de vida, mas talvez a pessoa não tenha descoberto, né? Ainda não tenha o lance dos 2 dias mais importantes da vida. Talvez ela tenha passado só pelo primeiro dia ainda. Ela não chegou a se questionar e perceber quais são os verdadeiros porquês de ela estar na vida, estar nesse mundo, ser filho de quem ela ser pobre, ser rico, não importa. Quando essa pessoa descobre isso, ela vai ser mais, eu tenho certeza que vai ser mais feliz. Então, eu acredito que a pessoa que ainda não descobriu o propósito de vida, ela tem também um problema de encontrar felicidade. Porque o propósito de vida não tem absolutamente nada a ver com dinheiro, com status, com poder. Não tem nada a ver com isso. Propósito de vida é algo que você faz, antes de tudo, para o seu bem, que te realiza, né? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro para a gente, mas também para as pessoas à nossa volta. Seja uma pessoa, sei lá, o seu filho, sua filha, seja uma família um pouco maior, ali os seus filhos, seu marido, sua esposa, seus pais, seus irmãos, seus amigos, que é a família que a gente escolhe, mas também profissionalmente, voluntariamente. Muitas vezes as pessoas encontram o propósito de vida no trabalho voluntário, porque não gostam do trabalho dela, acabaram seguindo uma profissão porque foi na onda, sei lá, porque muitas vezes o necessidade, vai também, né? Necessidade, ou o pai incentivou a fazer aquela faculdade, enfim, e nunca gostou da profissão, mas como não podia abandonar por questões financeiras, econômicas, etc., seguiu infeliz. E aí daqui a pouco ela começa a fazer um trabalho voluntário, seja um trabalho voluntário para os outros, seja alguma coisa voluntária, por exemplo, participando de um coral de igreja, e ali ela fala, poxa vida, aqui eu me sinto feliz. Muito legal isso. E você vê diferença entre propósito de vida e sentido da vida? Lembra que eu falei da pergunta de vestibular? Eu acho que isso daí, porque é uma coisa muito filosófica daí. Não, é uma maneira de pensar, né? Eu acho que o sentido da vida, eu acho que tem muito a ver com a espiritualidade da pessoa, com a fé, com aquilo que ela acredita como universo, né? E o propósito são coisas que você escolhe. Eu acho que você ou tem, inclusive, o poder de mudar, né? Aquela situação. Então, eu acabei de falar sobre trabalho e trabalho voluntário. O trabalho voluntário você escolhe ir lá fazer, você pode inclusive escolher parar de fazer o trabalho voluntário e ir para alguma outra organização, ir para alguma outra causa. Você pode também mudar, fazer uma transição de carreira e mudar a sua profissão. Então, seus propósitos, você tem poder de moldar eles. O sentido da vida, eu acho que pertence a Deus, pertence ao universo. E aí eu acho que a gente não é inteligente o suficiente para entender o sentido da vida. Porque quando uma criança morre num acidente ou por uma doença, uma fatalidade, a gente pergunta, Deus, por quê? Qual é o sentido disso? Qual que é o sentido disso? A gente não tem inteligência para descobrir, para saber e entender o porquê, mas que existe um porquê, existe. Aquela criança teve algum sentido ali na nossa complexa na existência limitada. Mas ela teve algum sentido. E aí eu vou te contar uma coisa que eu não gosto muito de contar, mas acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Mas eu acho que, às vezes, vem um convidado que não gosta, mas é importante você direcionar isso para o público, porque determinados exemplos
de uma pessoa servem para milhares de outros. Não vou dizer que sirva para todas. Mas, por favor, fique à vontade. 1996, 97 para ser mais exato. Uma tragédia, faleceu a filha de um amigo meu. E ela, eu tinha brincado com ela uma semana antes e tal, e passado ali quase 6 meses de luto do pai dela, que é um grande amigo meu até hoje, ele pediu para mim, assim, Marcião, me ajuda a canalizar tudo que agora está sobrando para mim. Eu depositava amor, carinho, dinheiro, tempo para Bebel, e agora não tenho mais para quem depositar isso. Era o ideal de vida do cara. Eu queria arrumar alguma organização social para poder ajudar. Não, pô, legal. Até então eu não tinha, nunca tinha feito um trabalho voluntário. E aí começamos a procurar, encontramos, para resumir a história. Acabei entrando na diretoria daquela organização, por N motivos ali saí, entrei em outra e comecei a perceber a deficiência que tinha de planejamento, de ter um espírito empreendedor em quem era gestor social. E como eu sou da área de edição, de produção editorial, montei em 2002 a revista Filantropia por conta dessa carência de informação no terceiro setor. E ali nascia a Rede Filantropia, que a gente já fez mais de 2.000 eventos, ajudou mais de 500 mil pessoas direto e indiretamente. Isso, parabéns. E se eu for analisar a primeira sementinha de toda a Rede Filantropia, foi a Bebel. Porque foi ela que teve esse sentido da vida dela para eu despertar essa coisa com o terceiro setor. Ela motivou praticamente, né? Exatamente, foi a primeira sementinha. Então, não sei se o sentido da vida dela era para isso. Talvez tinha coisas muito maiores, inclusive para o pai dela, para a mãe dela, enfim. Mas eu preciso te interromper aqui só para dizer que é importante destacar a coerência desse pai, né? Porque Sim. ele identificou, ele identificou tudo que ele fazia por ela e não quis parar. E ele quis transportar isso para outro lugar. Sim. Então é importante ele ter notado isso, ele ter tido essa percepção, como se diz. Né? Hoje ele tem outros 2 filhos maravilhosos, que eu amo também, porque são meus amigos também, e ele deposita esse mesmo carinho para eles, e são pessoas fantásticas. Então, é pessoas como essa que a gente tem que se inspirar, né? Muito bom. Parabéns. Agora, você aí do outro lado de novo, você já parou para pensar assim, você acha que, não importa a tua idade, você acha que é tarde para você encontrar o seu propósito, ou propósitos de vida, se você não tiver encontrado, diante de tudo que o Márcio Zeppelin está expondo aqui? Você acha que é tarde? Aí eu deixo para o Márcio responder. Existe tempo para se encontrar os propósitos, Márcio? Não só não existe, porque eu acho que tem gente realmente que acaba encontrando um propósito bem mais para frente, com o trabalho voluntário, depois que se aposenta, depois que nascem os netos, acabam criando propósitos novos. Mas é justamente isso que eu ia falar. A gente muda os propósitos, às vezes, e não tem problema nenhum em relação a isso. Às vezes a gente tinha uma visão de algo que a gente fazia e que, de repente, daqui 5, 10 anos não faz mais sentido você continuar militando. Ou até quando você já chegou num estágio de determinada coisa, de que, assim, poxa, já fiz essa minha entrega para o mundo. O que eu faço agora? Né? Vou dar um exemplo na minha vida. Eu tenho a editora, como você colocou lá no começo. Na verdade, eu abri minha primeira editora com 17 anos, fali com 20, sou persistente, insistente, esperançoso, corintiano e tal. Aí eu montei outra editora, e que eu tenho até hoje, só que nessa editora
tinha um propósito diferente, que é publicações que desenvolvem a humanidade. São publicações científicas alinhadas à pesquisa, normalmente pesquisa médica e tudo mais. E hoje, graças a Deus, essa minha editora ela vai bem, tem equipe que toca ela e tudo mais. E eu sinto que nessa área, que era continua sendo um propósito de vida meu, mas eu fiz a minha entrega. E a coisa está indo, fluindo, não precisa mais tanta atenção, tanta dedicação minha para essa entrega. Então eu canalizo para algumas outras. Canalizei para a Rede Filantropia por muito tempo, também já está muito bem alinhada, e hoje eu me dedico bastante ao meu propósito, é ajudar as pessoas com as palestras. Muito legal isso. Então por isso você vai criando propósitos diferentes ou até complementares, vamos dizer assim. Nesse caso meu foi complementar. Uma coisa está ligada à outra, mas foram estágios que eu fui passando e provavelmente não vai parar por aqui, vai ter mais coisa. Vai, com certeza. Estou conversando aqui com Márcio Zeppelini, é um cara muito experiente, é escritor, palestrante motivacional fantástico, presta atenção aí, tá? E ele também é graduado em produção editorial, ele faz aí uma série de trabalhos, faz assessoria de comunicação. Nós estamos falando aqui sobre propósito de vida. Se você chegou agora, nos acompanhe, por favor, até o final desse episódio, que tem coisas que você não pode perder. E se você não chegou agora, você também continue nos assistindo. Só que depois, você que chegou agora, volte ao começo, tá? Eu pergunto aqui para o Márcio, se sentir útil, uma pessoa que está parada por algum motivo, por uma deficiência física, por causa de uma doença ou por causa da idade. Aí a pessoa, não, eu só quero me sentir útil. Isso é um propósito de vida ou é o quê, no caso? Eu acho que é o primeiro passo, vamos dizer assim. Não chega, eu não diria que seja um propósito de vida, mas eu acho que é um primeiro passo para encontrar algo interessante. O cara falou, eu quero me sentir útil. Muitas vezes ele acaba indo até fazer um trabalho voluntário, por exemplo, ou pega algum trabalho para aquilo. O que eu sugiro para essa pessoa é que ele não se resuma a se sentir útil. Seja útil. O que é um pouco diferente. Qual que é a utilidade desse teu trabalho? Seja voluntário, seja profissional, seja remunerado ou não importa. Seja algo coletivo, como eu citei agora há pouco, um coral de igreja, ou sei lá, fazer parte de um time de futebol amador, sei lá. O que você está impactando na vida das pessoas ao seu redor? Qual que é o antes e o depois da sua vida, da vida daquele lugar? Né? Então você começou a fazer no coral da igreja. Como é que era esse grupo, essa igreja, antes de você chegar e agora que você está lá? Qual que é o impacto que isso causou? Então, começar a entender esses porquês, esses impactos, começa você a entender a complexidade daquele teu trabalho, e você não está ali, talvez você já não esteja mais ali só para se sentir útil, mas para ser útil. Muito então bom. Acho que é interessante a pessoa ter essa reflexão cotidianamente, porque isso que é interessante, as coisas mudam, as pessoas à sua volta mudam, o mundo muda. Hoje, talvez, muita coisa que você fazia, a gente fazia datilografia. Nossa, verdade. Você falou agora há pouco ali, antes nos bastidores ali, que você foi office boy. Eu também, meu primeiro emprego foi ser office boy do Banco de Crédito Nacional, BCN, nem existe mais. Eu passava telex. Nossa, eu vivi para ver o telex. Nossa. E aí, assim, hoje não existe mais nada disso, porque a tecnologia comeu tudo isso aí. E aí muitos propósitos de vida se perderam por conta de a tecnologia, de o mundo ter mudado. Então é importante que a gente faça essa reflexão cotidianamente. Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, o porquê que eu estou fazendo isso, o que isso aqui contribui para aquilo que eu quero como resultado daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos. Né? É importante a gente ter uma visão de futuro, daquilo que a gente quer, é o proponerem, né, se colocar à frente,
mas que cada ação que a gente faça hoje tenha alguma relação com esse resultado que você quer ali no futuro. Então, por isso que a reflexão cotidiana é importante. Muito bom. Me dirijo de novo a você que está aí do outro lado. Presta atenção aqui. Já te aconteceu de você falar, você tem um propósito, você tem um ideal, mas você não consegue julgar se você tem capacidade para fazer aquilo? Aí você vai para outro ideal, né? Eu vou deixar o Márcio te responder isso, fazendo a ele uma pergunta na sequência. Tem como uma pessoa saber se ela tem atributos para o que ela quer realizar como propósito? Eu acho que nós somos capazes de tudo. Uhum. Sabe aquela velha frase, ele achava que era impossível até... Ele não sabia que era impossível até ir lá e fazer? Então, assim, se a gente não tem alguma habilidade, a gente precisa ir correr atrás de ter, se aquela habilidade é importante para aquele propósito que você tem. Agora, muitas vezes a gente acha que a gente precisa daquela habilidade para fazer tal coisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Por favor. Se uma pessoa quer escrever um livro, porque ela tem muitas ideias boas, ela tem muito conhecimento em determinada área, sei lá, o cara trabalha com agricultura e tal, e ele conhece muita coisa, tem muitas ideias e queria passar isso para coisa. Ah, mas por que você não escreve livro? Porque eu não sei escrever direito, minha escrita não é boa. Será que ele precisa aprender a escrever bem para poder escrever o livro dele? Ou ele pode ter um ghostwriter e só passar as ideias? Então, assim, vale aquela máxima de que você não precisa saber de tudo, mas ter o WhatsApp de quem sabe. O conteúdo do livro daquele cidadão é o mais importante. Talvez dar forma com as letras, com as palavras, com as melhores palavras, ele pode ter uma ajuda. Né? Ou ele fala assim, puxa, eu tenho meu livro escrito e gostaria de publicar ele em espanhol, mas eu não sei falar espanhol. O teu livro está pronto. Vamos buscar alguém que... A mensagem você já tem. A mensagem você tem, que é o principal. Então, quando a gente tem um propósito bem claro, a gente começa a perceber, puxa, mas eu não consigo fazer tal coisa porque eu não tenho tal habilidade. Aí, pare e pensa se você realmente precisa ser a pessoa que tem que ter aquela habilidade ou se você consegue fazer isso com a ajuda de alguém. Ou se realmente for você, vai atrás. Né? Eu acho que todo mundo tem. Se alguém tem capacidade de disputar um Ironman, todo mundo tem. É só se preparar para aquilo. Vai ser fácil? Provavelmente não. Não faço ideia do que seja um Ironman. Ironman, gente, é uma prova atlética que reúne de 7 a 10 provas diferentes. Então, você vem de bicicleta até um percurso, aí você desce da bike, aí você sai andando, aí você chega numa praia, sai correndo, chega numa praia, você mergulha, aí você nada, aí você sai do outro lado, você tem que fazer... São 10 competições na sequência, né? O 10 é o decathlon. O Ironman, eu não sei até se é mais do que isso. Eu acho que o Ironman, se eu não me engano, o Ironman como é que chama aquele que é o triatlo? Triatlo. É o triatlo, só que é levado a uma potência que é inimaginável. Em vez de você correr acho que no triatlo é 8 km a parte da corrida, você tem que correr uma maratona. Isso depois de ter pedalado 100 km. É uma coisa de louco. Eu acho que é maluco. Enfim. Mas tem gente que tem o propósito de... E vai e se prepara para isso, né? Vai se prepara para isso. Então você aí se prepara, que eu vou te fazer uma recomendação muito importante para tudo que você está fazendo, para anotar. É o seguinte, às vezes você tem que ir num médico, mas você não tem tempo. Né? Você está num lugar de difícil acesso, está sem uma condução, ou você está de carro, mas não quer perder o tempo no trânsito, que principalmente as grandes cidades, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, está terrível. Às vezes você tem um problema físico para se deslocar, né? Enfim, qualquer coisa que você precise hoje de atendimento médico, eu quero te recomendar algo que eu uso, que é o pessoal da Animus Telemedicina. Anota aí, está aqui embaixo no rodapé para você, Animus Telemedicina. Então você faz a sua consulta sem sair de casa, você pode pedir um medicamento, tá?
Você pode ser tratado, sim, com acompanhamento. Às vezes você tem um estresse, uma depressão, insônia, ansiedade, que é o mal do século, e o Brasil é o primeiro do mundo hoje em ansiedade. Às vezes você precisa simplesmente de uma receita para o teu remédio, sabe? Você não tem mais o plano de saúde que era caro, que você não pode pagar, né? Você não quer pegar fila na Previdência para pedir a receita. Então, a Animos te atende em tudo isso, tá? Eu estou te recomendando porque eu utilizo, já usei várias vezes nos piores momentos, telemedicina 24 horas para você e num custo muito acessível e com profissionais muito competentes, tá legal? Eu vou deixar para você aqui o contato da Animos Telemedicina. O WhatsApp é 11 97236 0224. E tem também o site, tá? Que é animosconsulta.com.br. Obrigado a Animos, tá? Pelo atendimento, pelo carinho sempre. Eu volto aqui com o nosso amigo e aí eu vou perguntar para você agora, a pessoa, assim, a gente está falando aqui de propósito de vida, sentido da vida. É possível, por exemplo, a pessoa pensar num propósito, você já falou isso, que não envolva o dinheiro, porque o propósito tem que estar acima tem que te realizar. Mas e se o propósito da pessoa depende de valor para ser realizado? Entendeu? Ela precisa fazer um investimento, dinheiro que ela não tem. Tal. Então, ela tem que mudar, ela tem que diversificar esse propósito e colocar, por exemplo, a busca dos recursos primeiro para depois realizar? Eu acho que são recursos, né? Uhum. Para tudo que a gente vai fazer, qualquer tipo de projeto nosso vai ser necessário recursos tangíveis, recursos intangíveis. Tá. E muitas vezes a falta de recurso tangível ela precisa ser substituída por recurso intangível para conseguir fazer aquilo. Vou dar um exemplo bem básico que eu costumo ilustrar nas minhas palestras. Para você fazer um bolo, você precisa de ingredientes como leite, farinha, fermento, ovos, etc. E você precisa de criatividade, tempo, dedicação, habilidade, relacionamento para depois comer o bolo. Você tem alguns recursos intangíveis. Tá. Aí eu pergunto, dá para fazer o bolo, por exemplo, sem a forma? Uhum. Não. Dá. Dá? A gente faz uma caneca. Ah, numa caneca, tem razão, bolo de caneca. Então, é a criatividade, ou usa a experiência dos mais velhos, faz numa folha de bananeira, ou você usa o seu relacionamento e bate no vizinho e pede uma forma emprestada. Então, quando faltam recursos tangíveis, você precisa recorrer aos seus intangíveis para ir atrás, de algum jeito, e dar alguma outra forma. Eu preciso, o meu objetivo, meu propósito é dar a volta ao mundo. Uhum. Mas para isso eu preciso de 300 mil reais. Será? Será que usando criatividade, usando relacionamento, usando a sua inteligência para você unir a sua viagem de lazer ou de exploração a um trabalho que você vá distribuindo ao longo do mundo, você vai ganhando dinheiro, enfim, usando a sua inteligência a favor do seu propósito e perceber como que a gente pode substituir esse recurso tangível, ou substituir ou ir atrás dele usando esses recursos intangíveis. Então acho que é por aí, acho que dá para fazer. Muito legal. Agora, você aí, presta atenção nisso. Às vezes você fala assim, não, mas o meu propósito de vida, mas será que só vou fazer isso? Você já pensou assim que você pode ter um propósito de vida e o importante é se você não der o primeiro passo, você não chega a lugar nenhum. Eu acredito que o propósito seja a mesma coisa, porque um propósito de vida pode te levar um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, e todos eles te satisfazerem. Então, eu vou usar o seu exemplo, Márcio, para complementar esse assunto. Você, aos 17 anos, fundou a primeira editora, que infelizmente não deu certo, mas teve o ímpeto de fundar e reconhecer que, olha, não era aquilo, vamos fazer melhor. Hoje você tem uma editora de sucesso, você tem um grupo de sucesso, revista de filantropia, você é assessor de comunicação, você é formado, você tem graduação em produção editorial. Aí eu te pergunto, esse outro propósito, como é que você chegou nesse outro propósito de fazer o que você faz hoje? Acredito que você já era estabelecido com tudo que você tinha, né? Mas hoje você
motiva as pessoas, ensina elas a buscarem um propósito, a conscientização da importância disso, que é o que você está gentilmente nos contribuindo aqui. Então, no seu caso, por exemplo, para a pessoa entender que ela pode mudar o propósito, a gente percebe que você está fazendo isso com uma puta satisfação, que isso te completa. O que fez você ir buscar esse propósito? O que te inspirou dentro do propósito anterior? Eu acho que assim, quando me perguntaram lá 30 anos atrás qual seria o legado que eu deixaria, eu tinha ali pouco menos de 20 anos, se eu morresse naquele momento e eu não soube responder isso, e eu falei, poxa, né? Fui refletindo acerca daquilo, eu falei assim, eu quero fazer coisas que desenvolvam a humanidade. Naquele momento eu já trabalhava na Associação Paulista de Medicina, como editor assistente das revistas científicas deles, e eu comecei a gostar daquilo. Eu falei assim, poxa, isso aqui desenvolve a humanidade. Isso aqui eu quero fazer. Então eu já comecei a construir ali um propósito de que, falei assim, poxa, é o meu trabalhinho. Sabe o exemplo que eu dei do varredor de rua? Uhum. Para ter uma cidade bonita, limpa, bela, preciso do trabalho do Pedro. Sim. Para que a humanidade se desenvolva, precisa do trabalho do Zepa ali, diagramando as pesquisas científicas. Aí depois eu fui percebendo que para desenvolver a humanidade eu não precisava só diagramar, eu podia fazer mais. Podia editar as revistas, podia editar só não as 2 revistas da APM, mas outras revistas. Hoje a gente edita 45 revistas científicas. E uma dessas revistas que passou pra gente é a revista Filantropia, que foi criação nossa, que desenvolve a humanidade por uma outra forma, não através da pesquisa, mas através do trabalho social, do trabalho comunitário, enfim. Do voluntariado, né? Do voluntariado, da gestão social, da filantropia como um todo. Que filantropia é a junção de filos e tropos. Você viu que eu gosto ótimo. de ir na origem das palavras. E filos e antropos é amor à humanidade. Né? Quer dizer, filantropia não é caridade, não é simplesmente caridade. Caridade é uma das formas de você amar a humanidade. Então, e aí depois agora com as palestras e tudo mais, tudo isso envolve o desenvolvimento da humanidade. Eu vou conseguir sozinho desenvolver a humanidade, melhorar, deixar ela do jeito que eu gostaria que ela fosse? Claro que não. Mas eu imagino que eu seja uma peça importante para que esse mundo esteja se desenvolvendo. Sabe aquela história das estrelas do mar? Uhum. Né? Que o menino estava com várias estrelas do mar na praia e ele pegava uma, jogava no mar de novo, jogava no mar e tal, mas tinha milhares. E aí alguém falou para ele, falou assim, cara, você não vai conseguir mudar o cenário disso, você vai salvar algumas ali, mas milhares vão morrer. Ele falou assim, eu vou fazer a diferença para essa daqui. E jogou no mar mais uma. Então ele não vai conseguir salvar as milhares de estrelas, mas para aquelas que ele conseguiu jogar no mar, ele salvou. Ele fez diferença. Ele foi uma pecinha importante diante de um problema que ele encontrou. Então, diante do que a gente tem, olhando para a sociedade, a gente tem um sonho de que a sociedade fosse diferente, de que fosse mais, né, mais justa, mais equalitária, que se entendessem melhor, ainda mais nesses tempos de polarização, e não é só polarização política, é polarização de ideais, porque falta respeito, né? Mas isso são valores. E eu acho que se cada um tiver um pouquinho desse propósito de tentar mudar aquilo que ela acha errado, seja no bairro dela, seja dentro da casa dela, quanto no mundo, no universo, eu acho que ela vai fazer uma diferença naquele pedacinho que ela se propôs. Estou conversando aqui com o Márcio Zeppelini. Se você chegou agora, permaneça até o final do episódio, está fantástico.
para você ver se o seu propósito de vida está alinhado com você. Nós estamos falando desse assunto hoje, tá? Ele é um especialista nisso, é assessor de comunicação, é um grande palestrante, escritor de uma obra fantástica que a gente já vai falar aqui, tá? Então você chegou agora, fique até o final e depois assista do começo, tá? E de qualquer forma recomende esse episódio que é fantástico. E já que nós estamos falando na obra dele, né? Você teve que no seu livro você teve que trazer, se exteriorizar. Eu li uma parte do livro, não li todo ainda, mas a gente percebe que você foi buscar lá no seu cerne uma série de coisas que estão lá. Então eu te pergunto, o autoconhecimento para um propósito de vida, onde é que entra o autoconhecimento? É importante você saber suas habilidades, mas é importante também a gente saber nossas limitações, né? Não adianta a gente também ficar correndo atrás de uma habilidade que vai ser muito complicado ter, porque muitas vezes você tem já limitação ou pela idade ou por algum problema físico, enfim. Então é importante a gente saber as limitações, e esse conhecimento em especial interno, eu acho que aí é uma coisa leva a outra, né? Quando a gente encontra o nosso propósito, ou como a gente começa a formatar o nosso propósito, a gente começa a se conhecer melhor. Quando a gente se conhece melhor, a gente conhece. É meio que a história do ovo da galinha, né? Tá. Porque uma coisa puxa a outra. Uma Sim. coisa tá ligada à outra. Então a gente vai se autoconhecendo, a gente vai entendendo mais o nosso interior, e a gente vai moldando melhor o nosso propósito. E vice-versa. Então acho que é uma questão correlata aí, ela caminha junto. Entendi. Agora, no seu livro, A Magia de Fazer Acontecer, olha, gente, tudo isso que ele está falando aqui, na verdade, tá? É um pedacinho do que o livro dele traz. O livro dele, olha como está sendo maravilhoso esse episódio, para você ter ideia, então, o quão ideal para você é esse livro, que daqui a pouquinho nós vamos mostrar. Mas no Magia de Fazer Acontecer, você fala em realização dos sonhos, não é? Você Sim. valoriza muito isso como uma coisa essencial. Assim. Agora, como é que quem está nos assistindo ali, como é que a pessoa faz para trazer para a realidade o seu sonho? Materializar isso? Já ouvi falar sobre, provavelmente você não só ouviu falar, como já deve ter falado várias vezes aqui no seu programa, sobre a tal da zona de conforto. Sim. Eu não gosto muito dessa frase, eu prefiro falar que é uma zona de desconforto. Porque se você está ali, parou para assistir o programa do Pardini na televisão ali, mas você fica meio desconfortável porque você olha para a parede da sua casa, né? Tá ali, tá meio embolorada, teu sofá tá rasgado, a cortina tá suja. Você tem duas formas de fazer acontecer ali. Ou você continua desconfortável, no próximo episódio do Pardini você vai olhar para a parede, olhar para o sofá, olhar para a cortina e falar, putz, preciso fazer uma reforma. Ou você precisa se incomodar. Para fazer acontecer, a gente precisa gostar de se incomodar. Precisa ter formiga na bunda. Precisa ir lá e querer fazer. Agora, fazer acontecer, incomoda. Incomoda. Fazer uma reforma, já fez uma reforma na vida. Incomoda ou não incomoda? Claro, pelo amor de Deus. É o pintor que não vem, é a tinta que não dá, que tem que comprar. É o tempo que o cara não compra, e quando a obra está pronta, fala, não é isso que eu queria. É a sujeira, é o cartão de crédito depois que incomoda. Nem fala, pelo amor de Deus, esquece isso. Enfim, incomoda. Só que a única forma de você chegar no final é falar, uau, era isso que eu queria. Uau, fui eu que fiz. Uau, que legal que ficou essa reforma. Isso vale para qualquer coisa na vida. Fazer acontecer é falar uau. É você conseguir, com o teu esforço, porque você saiu da sua zona de conforto e se incomodou, chegar a um resultado e falar uau. Hoje você tem um programa bacana aqui, com uma série de espectadores, com visualização, etc., com uma estrutura bacana. Sempre foi assim? Foi fácil chegar até aqui? Não foi fácil. Incomodou? Lógico. Incomoda. Então, assim, para tudo na vida a gente precisa pensar que para chegar onde a gente quer, vai incomodar. Mas se a gente não tiver atitude para sair desse status quo e ir atrás daquilo que você quer, não vai sair, você vai continuar na sua zona de desconforto. De vez em quando eu uso para isso o exemplo da Fórmula 1, né? Ninguém entra na pista para perder. Mas e o cara que chegou lá na frente? Você vai falar, mas o cara largou na pole, tinha uma puta máquina, tá, mas e
E quem aparece no espelhinho dele não incomoda? Né? E a curva que está chegando não incomoda, o pneu que está gastando, mas qual é o ideal dele? O ideal dele tem que ser maior que o incômodo, né? E o que ele busca? Ele busca celebrar a vitória. Então, eu acho que é isso, né? Mas você trazer um sonho para a realidade, pô, você já está pensando, puta, vai ser muito legal. Você quer aquele momento... Você sabe que essa tua reflexão me trouxe uma outra reflexão aqui, que eu considero que assim, o mundo premia, o ser humano premia muito o primeiro lugar. O segundo lugar chegou por 1 milésimo de diferença. Também é mérito. Só que ninguém premia tão bem quanto o primeiro. O cara que chegou em 10º lugar, chegou com 30 segundos depois e ninguém nem sabe o nome dele. Só que ele, para chegar ali, para chegar em 10º lugar na Fórmula 1, ele teve que ganhar na Fórmula 3000, na Fórmula sei lá o quê, e no kart, e ele tem toda uma trajetória de sucesso, de conquistas, para chegar até ali. E não pode ser desprezado isso. Eu não estou querendo fazer um ode a quem chega depois, ao perdedor, etc. Não, mas pelo contrário, valorizar a conquista do cara, e não necessariamente porque ele chega em primeiro lugar. A gente precisa sempre buscar fazer as coisas para ser o melhor. Não importa o que seja, mas a gente tem que buscar. Você vai fazer o teu programa de podcast aqui, você vai buscar ser o melhor podcast do mundo. Se você chegar entre os 10 primeiros, já é um baita sucesso. Então, assim, a gente precisa pensar nisso. A gente mira o primeiro lugar, mas não se desvaloriza, não se retrai porque você não chegou no primeiro lugar. Só faz gol só perde gol quem tenta fazer, né? Exatamente. Vou dar 2 exemplos para você aqui. O vizinho mora lá no meu condomínio, conheço desde criança, foi para a Fórmula 1 esse ano, Gabriel Bortoleto, está na Sauber, mas ele é um piloto da escola da McLaren. Então, assim, o cara fala, pô, mas agora que tem um brasileiro lá, gente, o cara para chegar na Fórmula 1, assim, ele correu pela Fórmula 4, foi campeão, correu pela Fórmula 3, foi campeão no outro ano, correu pela Fórmula 2 no ano passado, foi campeão. Então, assim, tudo bem, ele não está conseguindo, ele está numa máquina que não rende, é uma experiência muito nova, enfim, o cara chegou lá. Ele está lá, não importa. Ele está no contexto, ele está ali, ele está fazendo parte do negócio. E a outra coisa que eu vou te dar um exemplo aqui, você é corintiano, eu sou palmeirense, mas eu sou um palmeirense fair play, não vou te zoar. Ainda mais nessa semana. Porque eu sou dualista, né? Eu não zoo para não ser zoado quando acontece o que aconteceu com o Flamengo, tomamos 2 tobas lá. Mas enfim, o que eu quero dizer para você, ver uma coletiva do Abel Ferreira, que vai de encontro ao que você está colocando aí. Eu acho ele um cara... Quem é que não acha esse cara inteligente? Queriam ele na seleção, muita gente... Ele e não o Carlo Ancelotti, mas enfim. Ele falou uma coisa quando perdeu o último campeonato, ele falou assim, eu não perdi o campeonato, eu conquistei o 2º lugar. Então é isso, sabe? É isso que você está falando, cara. Exato. A conquista não faz parte só do pódio, né? Mas pelo fato de você chegar ali. E por falar em conquista e por falar em chegar... Márcio, você acha que envelhecer, aceitar a nossa vulnerabilidade, tá? Saber envelhecer em função do tempo, envelhecer bem, isso é um propósito de vida? Eu acho que cada um pode pensar o seu propósito como quiser, mas eu acho que se aceitar faz parte do processo de você conquistar o seu propósito de vida, de você conquistar os seus objetivos. E não é só aceitar a velhice. É aceitar a sua condição social, econômica, aceitar o seu gênero, sua raça, aceitar as suas deficiências, aceitar as suas vulnerabilidades como pessoa. Às vezes a gente fala de propósitos diferentes. Agora, se coloca no lugar de um brasileiro que vive numa capital, coloca num brasileiro que vive no interior do Amazonas, ou que vive na África, ou uma pessoa que vive na África, na Europa, numa grande cidade dos Estados Unidos. Às vezes o ideal é o mesmo para todas essas pessoas,
Só que as condições são diferentes. E você adaptar o seu propósito a essas condições que você tem, que você pode até ir buscar formas diferentes, mas entender a sua essência ali é importante para você conseguir ir atrás. Você não se aceitar, seja a questão da velhice, seja qualquer outra questão, tem muita gente infeliz pelo fato de ser mulher. E falar assim, não, isso aqui eu não vou conquistar, porque eu como mulher não posso. Isso é um absurdo, a pessoa estar ali, porque ela não está se aceitando na condição de que ela é, do que ela é. Ou porque a pessoa é obesa, ou porque a pessoa... Olha, eu conheço pelo menos uns 3 ou 4 amigos que são cegos, que eles nem gostam que se chame deficiente visual. Eu falei, não, eu sou cego, ponto. E um deles, eu acho um barato, Fernando Campos, eu acho que é um cara bacana para você trazer aqui. Ele está morando em São Paulo, inclusive, ele é de Natal. Mas o Fernando Campos, depois eu te passo o contato dele. Por favor. É uma pessoa que você vai adorar conversar, porque ele é cego, só que ele jamais parou na vida dele e falou assim, eu não posso fazer isso porque eu sou cego, eu não vou ser feliz porque eu sou cego, eu não vou... Cara, ele vai curtir bloco de carnaval em Salvador em cima do trio elétrico com a Ivete Sangalo, que é a amigona dele. O cara que já foi fazer um intercâmbio na Inglaterra, ficou 1 mês lá, ou 2, sei lá, sozinho. O cara cego, foi sozinho fazer um intercâmbio. Já dirigiu um carro. Então, olha só, como é uma pessoa que ela, apesar das limitações dela, não se deixou ser limitado. Então, voltando à sua pergunta, a questão da velhice, aceitar que a gente tem algumas... Já não tem mais aquela disposição que a gente tinha. Tem limitações, né? Já tem mais limitações. Eu acho que é uma parte importante para a gente conseguir atingir nossos objetivos. Porque se a gente não aceitar, a gente não vai conseguir. Muito bom. Eu vou pegar o seu exemplo e emendar o meu. Geraldo Magela é um exemplo do meu meio. Grande amigo, cara caridoso, aliás, ajuda muita gente. Ele é cego. Ele não gosta de ser chamado de deficiente visual. E aí o que acontece? Ele faz do drama dele, ele transforma o drama dele numa coisa prazerosa para ele. Por quê? Ele faz do drama dele os contextos do show. Ele conta, rindo e com muito bom humor, como eu acho que tudo deve ser, o problema dele, ele ilustra de maneiras engraçadas o que ele passa por ser cego, o que perguntam estupidamente, absurdamente por ele ser cego. Então esse é um exemplo fantástico de ser humano. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para agradecer o apoio do meu amigo Itamar. O Itamar é diretor da Golden Prime. A Golden Prime, pra você ter ideia, eles fazem produtos que você pode beliscar aí. Tem amendoim confeitado, amendoim japonês, amendoim coreano, o que você quiser, tá? Não vem amendoim com olho puxado, mas é tudo isso. Tem tâmara seca, tem mix, tem milho torrado que vai bem com uma cervejinha. Detalhe, tudo sem contato manual. Eu já fui lá na fábrica, é maravilhoso, é tudo robotizado. E detalhe, torrado eletronicamente, não tem gordura. Isso é fantástico. Então você pode comprar para o seu estabelecimento ou para a sua reunião. No Instagram você procure como @GoldenPrimeOficial. Ou você manda um WhatsApp lá, 11 940 082 357. Eu volto agora aqui. Obrigado, Itamar. Eu volto aqui com o meu amigo Márcio Zeppelini. Está dando essa aula de propósito de vida para a gente. O Márcio, vamos fazer o seguinte. Você vai agora... O Márcio trouxe o livro dele. Opa! Enquanto eu vou pedir para a produção... close nele aqui, dá o plano para ele, dá preferência de plano para ele, que ele está assinando o livro, tá? Esse cara que está assinando o livro, gente, você que chegou agora, é o Márcio Zeppelini. É um cara que você tem que conhecer o trabalho dele, porque o trabalho dele é em função do seu bem-estar mental, emocional e até espiritual. Ele faz palestras motivacionais, ajudando as pessoas a
a se localizar. O que você quer para a sua vida de melhor? É aquilo mesmo? O que vai te fazer feliz, independente do dinheiro? Porque a vida sem a gente se realizar não vale a pena. Esse cara aqui que está assinando o livro para mim, ele faz palestras, você pode levar ele na sua empresa, você pode levar ele indicar na sua faculdade, indicar no seu colégio. Tem coisas para todas as idades aprenderem, é um cara fantástico. E então agora que ele assinou o livro para mim, eu vou mostrar o livro dele. Olha aqui, que legal. Produção, põe a imagem aí, põe na tela o insert, olha que legal. Muito legal. Olha aí, ó, A Magia de Fazer Acontecer, tá? Esse livro é fantástico. O que você diria assim que é a mensagem principal desse seu trabalho, Márcio, para quem nos assiste? Que todo mundo pode fazer acontecer, que todo mundo pode realizar seus sonhos, que a gente tem algumas magiquinhas que não são mágicas, na verdade, mas formas de pensar, formas de agir para que a gente consiga tirar nossos sonhos do papel. Esse é o principal objetivo. Seja ele um projeto profissional, projeto social, uma grande viagem, construir uma casa, não importa quais são os seus sonhos. Muito legal. Gente, eu quero dizer para vocês que o livro, pode voltar para a gente aqui, ó. É um livro muito bem editorado, tá? Afinal de contas, o cara é graduado em produção editorial, né? Pois é, né? Senão ia dar um chute na cadeira dele aqui. O livro é um livro legal, ele não cansa, ele tem uma coloração estratégica aqui. Que legal isso. Eu vejo que você tem uma maneira estratégica de destacar os assuntos, de fazer tudo. É muito legal, vale a pena mesmo, mas o autógrafo você não vai ter, tá? É só eu aqui, ó. Que obra Por que não? Se de repente o cara leva para eu fazer uma palestra na empresa dele, por que eu não? dou um livro autografado também. Olha aí, que a obra possa inspirar a fazer acontecer. Que legal, cara. Sinais, mais, dar beijos. Zepa é o apelido dele. Muito obrigado. Presente que eu vou guardar aqui com muito carinho. Agora, aproveitando aqui, eu vou abusar de você. O que significa para você, que aliás é o slogan aqui do meu podcast, viva como você merece. Viver como você merece. O que significa isso para você que fala tanto de propósito de vida, etc? Nós somos indivíduos, né? Não endividados. Indivisíveis. Nós somos únicos no universo. Somos em 8 bilhões de pessoas quase ali e cada um tem seu propósito, cada um tem suas vontades. Se você pegar 2 irmãos gêmeos que nasceram dos mesmos pais, teoricamente ali tiveram as mesmas condições sociais, econômicas, pelo menos nos seus 10, 15 primeiros anos de vida, tiveram mais ou menos a mesma educação, muitas vezes estudaram no mesmo colégio, mas eles pensam diferente, têm sonhos diferentes, têm propósitos diferentes. Eu acredito que as pessoas precisam sempre olhar para dentro de você e ver o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo por mim ou estou fazendo pelos outros? É lindo quando uma mãe fala que faz tudo pelos filhos. É lindo, porque de fato mãe é mãe. Mas se ela não fizer primeiro por ela, ela não faz direito para os filhos. Ela tem que olhar para dentro dela, cuidar da cabecinha dela, cuidar do corpo dela, da saúde dela, cuidar dela para poder cuidar melhor dos filhos. E muitas vezes mães relaxam dela própria por conta dos filhos, homens relaxam muitas vezes por conta da profissão, porque tem que colocar dinheiro em casa, porque tem que pagar. E isso a pessoa esquece de si mesmo. Como você disse, de viver como ela merece. Então eu acredito que as pessoas precisam buscar esses propósitos. Repito que é importante a gente dizer que não existe um único propósito de vida, mas buscar esses propósitos para que a gente possa viver como a gente merece. Muito seja legal. Você homem, mulher, ou com outro gênero não listado, que você tenha pouco ou muito dinheiro, que você tenha pouco ou muito tempo de vida restante ainda, não importa, viva como você merece. Muito bom, Fischer, muito obrigado. Agora, eu não posso deixar de falar, falei tanto do seu livro, onde as pessoas podem adquirir A Magia de Acontecer, do Márcio Zeppelini. Por enquanto, tá só no meu site. Tá.
www.zepa.com.br. Zepa com Z e 2 P's, viu, gente? 2 P's. Ali tem um link do livro, tem ali o e-commerce e vai chegar na tua casa. Tá Mas bom. quem sabe em breve a gente já está com algumas livrarias, na Amazon, enfim. Eu tenho um amigo que é muito fã seu já, que é o Silvio Capelão, ele é lá da cidade de Ribeirão Preto. Silvio, obrigado aí pela companhia sempre aqui no podcast. Ele descobriu esse trabalho recentemente, está adorando, e todo livro que a gente recomenda ele corre atrás na hora. Mas ele é seu fã e estava esperando você ser entrevistado. Silvio, um abraço para você, ó, à venda no www.zepa.com.br, tá bom? Agora é o seguinte, calma aí que antes de acabar eu vou fazer uma pergunta para ele que eu faria para você também, mas que antes de vocês dois eu faço para eu mesmo. Então aguenta um pouquinho aí. Eu quero que você diga, quem quiser cursos com você, palestras com você, fica à vontade aí, suas redes, fica à vontade. Vamos lá. Colocar Márcio Zeppelini no Google, vai encontrar ali Instagram, Facebook, LinkedIn, meu site, que é o zepa.com.br. Eu acho que hoje em dia LinkedIn e Instagram são os mais acessados ali. Eu coloco bastante coisa, bastante conteúdo no meu Instagram. E eu faço algumas palestras sempre com foco na pessoa. Ótimo. Faço palestra de vendas. Falo muito com o ser humano. Olha aí, pessoal, a gente está colocando a imagem para você do site dele, que é muito legal. Você tem a coisa mais importante de tudo isso aí, sabe qual é? O seu sorriso ali, ó. Ah, que bom. Porque você mostra a satisfação de estar ajudando o próximo ali. Olha, isso é fantástico. Pode parecer que não, mas é uma subliminar muito importante, tá? Você está vendo aí na tela o site dele. Desculpa eu te interromper, pode continuar. Não, eu faço palestra motivacional, faço palestra de vendas, faço palestra de ESG. Faz para escola também, se for preciso, colégio, tudo. Porque eu faço palestra para pessoas. Ótimo. Né? Então, já teve casos de eu fazer uma palestra motivacional onde eu tinha o presidente da empresa e todo o chão de fábrica de uma grande indústria no mesmo auditório. E eu consegui agradar os dois. Tá. Acabei de voltar, inclusive, de uma viagem que eu fui contratado para fazer uma palestra num cruzeiro. Olha que legal isso. Dentro do cruzeiro, fiquei 7 dias no Caribe. Que chato. Que chato, tem né? um lado chato, tem um sacrifício, né? Precisei ficar ali. Então eu sinto muito, viu? Você tá meio abatido. E eu tava ali com os grandes diretores da MSC Brasil ali e com 400 agentes de viagem que tem perfis completamente diferentes ali, mas que eu fiz uma palestra que agradou a ambos ali, porque eu sempre foco na pessoa e nos relacionamentos, né? Para mim, relacionamento é uma ferramenta importante e um patrimônio importante, que as pessoas não podem deixar de fortalecer os relacionamentos diariamente. Então, não sai daí, que eu vou fazer uma pergunta que você gostaria de fazer para ele, mas para si mesmo. Espera só um pouquinho mais. Eu queria te falar o seguinte, você dá algum treinamento online, algum curso online, alguma coisa? Eu estou formatando um infoproduto para venda para varejo, mas para quem quiser contratar, por exemplo, faço palestra, treinamento de vendas e treinamento de produtividade. São treinamentos que esses dá para fazer online. Não é o ideal. Né? Eu prefiro fazer presencial, por essa questão do relacionamento, do olho no olho, de focar a pessoa. Mas quem quiser saber informações, @Márcio Zeppelini ou no zepa.com.br ou @Márcio Zeppelini no YouTube, no Instagram, tá? Ou entra aqui e faz que nem ele, olha, em nome do Estúdio Rocha, dos produtores, do diretor, da equipe toda aí, em meu nome você vai levar uma caneca. Eu não vou nem dizer que é igual essa daqui é diferente, essa aqui é só para convidado. Legal, obrigado, hein? Obrigado, tá bom? Pardinho. Eu quero agradecer, aliás, a colaboração desse presente para você, que olha aí, ó. Essa aí é a que você vai levar, tá? É um presente da Cris Arts. A Cris Arts, gente, eles fazem não só canecas, mas eles fazem camisetas personalizadas, que logo vou chorar uma. Eles fazem boné personalizado, que com certeza eu vou bater na porta deles. E o detalhe, com um custo acessível, um preço realmente justo, com carinho e com pontualidade. Vale a pena. Vai no Instagram para sua empresa ou para dar de presente para alguém, ou até para você mesmo. É @CrisArts, Cris Bassi, com 2 letras B e 2 S, como você está vendo aqui embaixo. Tá bom? Obrigado, Cristiano, pela atenção, pelo carinho. E agora eu vou fazer aquela pergunta para você. A gente falou até agora aqui sobre propósito de vida, que eu acho essencial.
se entregar a outros propósitos, né? Então, assim, como é que fica aquela frase bíblica que Deus tem um propósito para você? E nós vamos buscar os nossos propósitos. O que isso... Vamos ver se você vai dizer o que eu estou pensando. É a segunda pergunta filosófica. Essa é de vestibular, vestibular, né? Da filosofia. Quer que eu passo, vou passar cola. Olha, aí eu vejo que é a questão da essência, né? Qual que é o sentido da vida, como a gente já falou no passado. Mas ali eu acho que existe um propósito, ou uma essência, um porquê que Deus nos colocou e a gente não sabe qual é. A gente talvez pense e imagine que seja, mas a gente de fato a gente não é inteligente o suficiente para compreender isso. Então, mas o simples fato de saber que existe esse propósito de Deus com a gente, acho que é importante a gente saber que existe um propósito, existe um porquê, e não só de você viver, mas de cada coisa que acontece na sua vida. Às vezes a gente reclama, né? Tô no 18º andar do meu prédio, desci na garagem, esqueci a chave lá, tem que voltar tudo. Você xinga, claro. Né? Porque você não tem sangue de barata. Manda aquele, né, que eu não posso falar aqui. Mas eu, de um bom tempo para cá, há bastante tempo já, que quando acontece alguma coisa nesse sentido, que acontece quase que diariamente, alguma coisa que estava imprevisto, sim, eu agradeço. Porque certeza que o universo colocou aquele espinho no meio do caminho ali para me proteger de alguma coisa. Tem gente que chama isso de livramento, mas eu acho que é isso, eu acho que a resposta é essa. Cada coisa que acontece é um pedacinho da arquitetura que o universo fez pra gente, e que tudo isso tem um propósito. Seja por mais traumático que seja alguma coisa, por mais trágico que seja, aquilo tem um propósito, aquilo tem um motivo que a gente talvez descubra, talvez em outro plano. Muito bom. Eu costumo dizer que a gente não pode reclamar. Ninguém ganha uma luta sem levar porrada, né? Não existe isso. Exato. A não ser que você ganhe por WO. Então, para a gente chegar, a gente pegar o cinturão, levantar a taça, meu amigo, você tem que estar pronto para levar porrada, cair, levantar e sangrar e assim por diante. Mas tudo isso faz parte da nossa evolução, como espero ter feito parte da sua evolução, do seu aprendizado, trazendo essa figura fantástica, esse gigante aqui, do autoconhecimento, do propósito de vida. Márcio, muito obrigado, cara, pela sua presença. Eu que agradeço, pô. Foi um prazer muito grande, cara, estar com você e aprender um pouquinho do seu trabalho. E eu repito, gente, é só um pouquinho. Nesse livro dele, A Magia de Fazer Acontecer, tem muito mais. E acompanhe os trabalhos dele aí pela internet, que esse cara tem muito conteúdo. Eu espero por você no próximo episódio, com certeza. Obrigado pela sua companhia, que é o que faz isso aqui acontecer. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço. Prosperidade e sucesso para você. Para todos nós. Valeu, gente. Até lá.